E aí, minha gente, eu sou Rick Trindade. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito ou inscrita no canal, faça esse favorzinho, se inscreve aí, me acompanhe nas minhas outras redes sociais também, no Instagram e no Twitter. Bom, o tema do vídeo de hoje vai ser... Eu falei sobre uma questão no Twitter, que depois eu migrei para o Instagram e agora estou aqui gravando o vídeo, que é sobre representatividade e o quanto a gente precisa discutir algumas coisas específicas quando a gente fala de representatividade. Vamos conversar? Bom, eu acho que não dá para falar sobre representatividade sem falar de autoestima também. Essa semana eu li na verdade não foi nem entrevista, eu não cheguei a ler a entrevista, erro meu, mas eu li só a cabeça, a chamada, que na verdade foi um print de uma página e aí eu repostei, que era de um autor falando que, autor negro, falando recentemente que tinha descoberto a sua beleza, recentemente. E aí eu compartilhei isso e ainda falei brincando, nossa, se ele que é lindo descobriu a sua beleza recentemente, imagine, quem sou eu então? E aí eu recebi a ligação de um amigo e a gente começou na verdade eu não tinha muito levado nem por essa ótica assim, primeiramente. Mas aí a gente conversando e ele falou sobre como essa questão da autoestima de uma pessoa preta que corresponde ao padrão corporal que a sociedade impõe. Assim, eu sempre friso em falar padrão corporal porque eu acredito que há um padrão estético na sociedade. Acredito não, há um padrão estético na sociedade. Só que esse padrão é um padrão eurocêntrico. Então, assim, o corpo, esteticamente falando, o corpo bonito, o corpo desejado nessa sociedade é o corpo magro, é o corpo branco, é o olhinho azul, é o nariz fino, é o cabelo liso. Então, se a gente começa dizendo que o padrão ele é uma pessoa branca, sendo uma pessoa negra, você já não se encaixa nisso. Mas há também na sociedade um padrão corporal que é determinado e principalmente um padrão corporal que é imposto sobre corpos negros. Então, assim, o padrão corporal é o corpo magro, mas não tão magro assim, e o corpo sarado. Então, assim, tem negros que correspondem a esse padrão corporal. Negros que têm um corpo sarado, que têm um corpo magro, mas não tão magro assim. Principalmente, na verdade, eu acho que acaba sendo, quando você é muito magro, acaba sendo pior para as mulheres negras, porque é, não correspondem à ideia da mulher, da mulata exportação, da mulata do quadril largo, da bunda grande. Mas tem preto que está dentro desse padrão corporal. E aí, discutindo com esse amigo, a gente falou que como é importante que pretos que estão dentro desse padrão corporal, quando vão falar de autoestima, falem também da existência de outros corpos negros, que às vezes, uma coisa que eu falei com ele é assim, quando você enfrenta, quando você está dentro do padrão corporal, você enfrenta uma luta interna, mais interna do que externa, porque a sociedade acaba te aceitando o seu corpo muito mais do que quando é uma pessoa gorda, uma pessoa não padrão, com corpo não padrão. Então, assim, quando você é uma pessoa com corpo não padrão, você tem duas lutas a travar, com você mesmo e com a sociedade. Porque às vezes você está de boa com você mesmo, mas a sociedade ainda está impondo qual padrão você precisa se encaixar. E aí, a gente falou da necessidade de que essas pessoas pretas que estão dentro desse padrão corporal comecem também a abrir esse leque para falar de pessoas pretas que não estão nesse padrão. E que também é importante que essas pessoas falem de autoestima, tenham autoestima, construam autoestima. E aí eu falei sobre a representatividade, é muito disso. Assim, eu acho massa, eu acho incrível que tenha pretos na bancada do jornal, que tenha pretos na televisão, na novela, nos seriados, mas assim, essa representatividade para mim chega até um limite. Se eu vejo só pessoas pretas dentro desse padrão corporal falando sobre representatividade, o corpo dessa pessoa não me representa, então essa pessoa não vai me representar 100%. Por que eu tô falando isso? Porque quando você pega uma pessoa fora do padrão para ela falar sobre autoestima, sobre representatividade, ela sempre afirma que é uma pessoa fora do padrão. Então a gente sempre tem essa necessidade de afirmar
Não. Eu tenho autoestima, eu sei que eu represento muita gente porque eu estou fora do padrão. Então, assim, é importante também que quem está dentro do padrão consiga abrir essa discussão e falar, poxa, eu represento muita gente, mas ainda eu sei que eu não consigo representar todos os negros no sentido corporal, porque né, nossos corpos são diversos, né? Pretos têm corpos diversos. Por mais que a sociedade estipule um corpo aceitável para a pessoa preta, não há um corpo padrão de pessoas pretas. Nossos corpos são diversos. Então eu acho que é importante também a gente não se limitar. Porque quando a gente está falando de representatividade, a gente está falando de um grupo de pessoas. A gente não está falando de pessoas específicas. A gente está falando de um grupo de pessoas. Quando eu falo sobre representatividade a respeito de pessoas pretas, eu preciso fazer com que essas pessoas, todas as pessoas pretas, que isso contemple a maioria de pessoas pretas. Se não, na minha figura, na figura de outra pessoa, que eu possa falar sobre essa pessoa e que eu possa falar sobre a importância de falar dessa outra pessoa. Então, por que eu estou gravando esse vídeo? Depois desse retweet que eu dei, eu vi também, eu acabei não lendo a notícia também, porque passou muito rápido no meu feed, sobre um outro ator falando sobre representatividade, e ambos os atores têm os corpos que cabem, que se encaixam dentro desse padrão corporal. Então, assim, isso é uma limitação para mim. Quando eu não vejo pessoas gordas, pretas gordas, falando sobre representatividade, mostrando que elas também estão trabalhando, eu comemoro o fato de ter uma pessoa negra falando, tendo seu trabalho valorizado, mas chega a um certo ponto que eu falo, peraí, isso aqui não é sobre mim. Não é sobre a minha vivência, não é sobre a minha realidade. Eu não tô falando que todo mundo tem a obrigação de falar sobre a vivência do outro, porque até eu não acredito nisso, não tem como você falar pelo outro. O que eu tô falando é que a gente não pode, de certa forma, contribuir para que esse padrão corporal continue sendo imposto, principalmente sobre corpos negros. Então, assim, é muito importante que negros que correspondem a esse padrão corporal, que falem sobre outros corpos, que falem da existência de outros corpos, porque a gente não quer ser invisibilizado. A gente já é invisibilizado enquanto pessoas pretas, e aí, no meio de pessoas pretas, a gente acaba sendo invisibilizado, porque o que se discute muito é sobre essas pessoas. O que fala muito, as vozes que falam, que ecoam, geralmente são vozes dessas pessoas. Isso não é uma crítica, eu acho que é muito bom a gente construir coisas. Eu amo, adoro pessoas pretas que estão na TV, acompanho o trabalho, curto, compartilho, comento, estou sempre fortalecendo as pessoas que eu acredito, porque eu acredito na necessidade disso, mas eu também não posso deixar de falar de coisas que eu também acredito, que eu também passo, que eu também acho que são essenciais, que precisam ser ditas. Assim, dias atrás eu falei porque eu entendia que algumas mulheres negras não seguiam Isa, decidiam não seguir Isa, principalmente as mulheres negras fora do padrão. E aí as pessoas começaram a ter interpretações equivocadas. E o que é mais importante, vocês precisam parar para ouvir pessoas fora do padrão. Pessoas que não estão dentro do padrão. Só assim a gente cresce, só assim a gente evolui, só assim a gente vai entender um pouco o que nós passamos. Na verdade, vocês vão entender um pouco o que nós passamos. É muito importante isso. Porque assim, quando eu falei de Isa, eu amo Isa, eu acompanho Isa desde sempre. Mas assim, eu entendo que a sociedade usa a imagem de Isa para reforçar a imagem que o corpo que a mulher negra tem que ter. E assim, nem todo mundo, como eu falei, nossos corpos são diversos. Os corpos das mulheres negras são diversos. Então assim, nem toda mulher vai corresponder àquele corpo, até porque aquele corpo é o corpo de Isa. Sabe? A gente não sabe o que ela faz, o que ela já fez para ter aquele corpo. Uma série de fatores que faz com que Isa tenha o corpo dela. Então, assim, é um problema ela exibir o corpo dela? De maneira alguma. Eu sei que ela já tentou esconder o corpo dela justamente por ter um corpo, por as pessoas olharem para ela com a visão de hipersexualização. Então, assim, eu acho massa que hoje ela tem um domínio sobre o corpo dela, que hoje ela
tem o respeito sobre o corpo dela e que ela se sente livre para mostrar. Mas quando eu falo sobre como a sociedade usa a imagem dela para reforçar isso. Então a gente precisa também discutir essas questões, porque existem outras mulheres negras, existem outros corpos negros e outros corpos negros que precisam ser valorizados também, que precisam ser vistos. Então assim, a gente pode celebrar o corpo de Isa, a gente deve celebrar a Isa, o corpo de Isa, mas a gente deve celebrar também outros corpos, porque eles existem. Então, assim, o que eu preciso falar é sobre isso, é sobre a representatividade, o quanto isso precisa ser discutido também. Outras questões dentro da representatividade precisam ser discutidas para que a gente não para que a gente não pare, para que a gente não ache que o corpo negro dentro do padrão corporal, ele é o único que existe e quando ele é o único que representa isso está suficiente, isso não está. Então eu acho importante também, não só eu, não só pessoas pretas fora do padrão, que falar sobre isso, mas é importante também que pretos e pretas que estão dentro desse padrão, que correspondem a esse padrão, que falem também, entendam a necessidade de falar da existência desses outros corpos, para que a gente não acabe reforçando de maneira involuntária e também invisibilizando esses outros corpos. É isso, gente. Espero de verdade que vocês tenham entendido a necessidade de falar sobre isso. Representatividade é uma coisa muito importante. Eu sei que as pessoas têm mudado o olhar, as pessoas negras principalmente, têm mudado o olhar a respeito de si mesmas, a respeito de outras pessoas negras, a partir muito do que consomem de audiovisual. Mas eu não poderia deixar de falar disso também, do quanto a gente tem a necessidade também de falar que corpos negros não padrão, eles existem, eles precisam ser vistos, eles precisam também ser celebrados. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, curtam aí, compartilhem, comentem. Eu quero saber também a opinião de vocês. Eu acho que isso aqui não eu não estou impondo nada. Eu estou abrindo um canal de discussão. Eu acho importante que a gente dialogue, que a gente converse, que a gente apresente pontos de vista. Porque só assim a gente vai crescer, só assim a gente vai entender. Eu quero que vocês entendam o meu lado, mas eu quero entender o lado de vocês também. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. No mais, me acompanhe nas minhas outras redes sociais. Meu Instagram, meu Twitter vão estar aqui por baixo. É só vocês me acompanharem. E é isso. Muito obrigado. Até mais.